Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e a primeira coisa que eu tenho que pedir é desculpas porque eu tenho que gravar aqui na sala e os meus passarinhos vão fazer barulho, por mais que eu até podia ir ali para a sala de jantar, mas vão só vir à mesma, independentemente do que eu faça. Eu queria vir então aqui gravar com vocês um vídeo sobre Excel, não sobre o funcionamento do Excel em si, mas sobre um ficheiro que eu fiz para registar as minhas leituras com gráficos e assim. Então eu terminei agora um livro e vou-vos mostrar. Acho que já estou aqui a conseguir gravar o computador. Temos aqui a minha área base, por assim dizer, desta minha análise de leituras, desta minha planilha. Isto depois dá para ser então adaptado para qualquer ano muito facilmente. Basta alterar aqui o ano. Aqui onde está esta coisinha selecionada, esta célula, é só mudar o número de livros que eu planeio ler no ano. Neste caso eu tinha 12, mas como já cumpri, mudei para 24, se bem que eu duvido que vá cumprir. Um dia mais tarde, quando eu tiver a minha biblioteca organizada, o meu plano é depois colocar aqui efetivamente o número de livros que eu tenho por ler. E assim conseguir então o controle máximo dos livros que eu realmente tenho por ler e daqueles que eu li efetivamente. Aqui temos então a análise base das leituras que eu fiz ao longo do ano. Aqui as estatísticas mensais, temos as páginas que eu li em cada mês e os livros que eu li em cada mês, que neste caso temos então aqui, eu não li nada em janeiro. Em fevereiro li um livro com 424 páginas. Não é que eu tenha lido estas páginas todas nesse mês, não é? Mas o livro que eu concluí nesse mês tinha esse número de páginas. Isso depois também é um controle que não dá propriamente para fazer. Quer dizer, dar para fazer dá, mas não é o que me interessa propriamente. Em março li então mais um livro com 235 páginas e assim por diante. Pronto, vocês estão a perceber a ideia. Aqui são os livros que eu adquiri este ano, porque eu não comprei livros este ano, nem me ofereceram livros. Pronto, portanto está aqui assim. Este terceiro gráfico tem então aqui as leituras versus as aquisições. Como eu não comprei livros, só li, está assim. Aqui tem então o total em números anual de livros lidos e de páginas lidas. E os gastos, para quando eu comprar livros, efetivamente ter um controle sobre aquilo que estou a gastar e sobre o que estou a poupar. E então, pronto, aqui a TBR basicamente é o número de livros que eu quero ler e aqui o número de livros que eu ainda tenho que ler para atingir o meu objetivo. Basicamente é isto. Quando eu acabo um livro, é aqui que eu venho. Eu terminei de ler. Se eu comprar um livro, é aqui que eu venho. Comprei livros e vai-me levar à tabela correspondente. Aqui, para eu ver mais detalhes sobre as minhas leituras efetivamente. Eu vou-vos mostrar, se calhar, primeiro aqui eu comprei livros, porque não vou mexer lá agora, né? Porque o que eu fiz foi terminar um livro. Nesta tabela, pronto, não tenho nada registado, mas quando registar é isto aqui, que está aqui, não há que enganar. Estes aqui são campos de escrita normais e este aqui tem então uma série de géneros pré-definidos que dá para selecionar. Se eu quiser adicionar mais, basta ir à tabela e adicioná-los, que eles aparecem aqui automaticamente. Formatos, a mesma coisa, audiobook, e-book físico ou o vários eu uso mais para a leitura, não para aqui. A forma como o livro foi adquirido, comprado, emprestado, grátis ou oferecido. O mês em que eu o adquiri, o custo do livro, ou seja, o preço original e aqui o preço real. E aqui vai-me então aparecer o que se poupou na compra desse livro. Basicamente, selecionando aqui, voltamos então aqui à nossa folha inicial. E os mais detalhes, vemos então em mais pormenor as leituras. Agora isto está selecionado para mostrar as leituras anuais.
E temos então aqui informação como o formato dos livros que li, o sexo dos autores, a língua, classificação, a idade, ou seja, a faixa etária para que é o livro, se são séries ou livros únicos, as séries que eu comecei e que terminei, a nacionalidade dos autores que li, o género do livro que li, o tamanho do livro que li, o ano em que saiu esse livro, e se é uma primeira leitura ou se é uma releitura, e se é uma own voice, que é quando os autores escrevem sobre a sua própria história de vida ou sobre algo que seja relacionado diretamente com eles. São tudo coisas pelas quais eu tenho curiosidade em saber em termos daquilo que leio, e eu fiz isto em função disso. Claro, cada pessoa fará à função do que quiser. Aqui temos então o total dos números totais dos livros lidos, páginas dos livros, gastos, poupados. Isto basicamente está na página inicial, mas aqui tem depois também a informação dos livros que desisti, porque eu raramente desisto de livros, pronto. E aqui então podemos escolher o mês, por exemplo, se vemos aqui o mês de julho, temos então aqui a alteração de todos os gráficos nesse sentido, a apresentar-me só os resultados para o mês de julho, 2 livros físicos lidos, 2 livros de autores de sexo feminino, li um livro em inglês e um em português, dei 4 estrelas a estes 2 livros, um era para adultos e o outro é infanto-juvenil. Esses 2 livros fazem parte de séries. Uma das séries foi o primeiro livro da série, foram os 2 novas leituras, nenhum deles foi Own Voices. Um deles foi então aqui de 1950 a 1969 e o outro foi de 2010 a 2019, a data de lançamento. Os tamanhos, temos então aqui de 100 a 199 páginas e de 200 a 299 páginas. Aqui temos então os 2 livros, 448 páginas. E um deles era de fantasia, como género principal, e o outro era romance. São os 2 de autores americanos. E pronto, depois aqui basta voltar então aqui a colocar anual, que isto volta ao estado inicial. Eu faço voltar e isto volta-me para a página inicial. Então, eu terminando um livro, venho aqui, terminei de ler, e já tenho aqui todos os livros então que eu já li. Eu venho aqui então preencher a informação daquilo que eu for lendo. Então, o nome do livro, a autora, que por acaso até já li um livro dela este ano, portanto agora é mais fácil. Venho aqui colocar que ela então é de sexo feminino, é uma autora irlandesa. Este livro é um livro único, não é aplicável ele ser o primeiro da série nem o último. Foi um livro que eu li em inglês e foi em audiobook. Vamos ir aqui para a frente. O género principal, eu normalmente vou ver no Goodreads qual é que é o género que ele está. Ele é considerado então um romance, ficção, fantasia, contemporâneo e adulto. Portanto, vou pôr aqui o principal género. Há de ser então romance. Posso pôr aqui então... se calhar até vou pôr aqui o short stories e o ficção, porque não me parece que os outros sejam assim tão aplicáveis quanto isso. É um conto e é ficção. E é então para adultos. Este livro saiu em 2011 e é um e-book, um audiobook, aliás, que foi grátis do Audible. Own Voices, não aplicável, foi a minha primeira leitura. Ora, comecei a lê-lo no dia 8 de julho. 8 de julho de 2021 e terminei no dia 10 de julho de 2021. Ora, portanto, está aqui está aqui a dar um erro porque aqui ficou a data mal posta. Ok, já assumiu aqui, assumo logo aqui automaticamente então que foi lido em 3 dias.
e que foi lido no mês de julho. Este livro tem 96 páginas. Então, tem aqui menos, aparece logo automaticamente que está na categoria de menos de 100 páginas e não dei DNF ao livro. Aqui temos então a parte que eu normalmente preciso de mais ajuda, entre aspas. Aliás, olhem que eu estava agora a reparar que me esqueci de pôr aqui que li estes livros para a Corrida dos Deuses. Se calhar vou escrever aqui à frente. Foram estes 3 últimos. Corrida dos Deuses. É a maratona em que eu estou atualmente a participar. Há de sair depois um vlog só sobre esta maratona, mas para já ainda não é? Eu dou a minha classificação com base nestes pontos que estão aqui. Dou uma classificação a cada um dos pontos e depois isto faz-me basicamente a média e diz-me quantas estrelas é que isso corresponde. Caso eu tenha dúvidas, então venho aqui às instruções e vejo aqui um guia geral do que é que significa cada pontuação. Tem aqui o que é que a classificação se define em estrelas e basicamente isto é a tradução por livros, não é? Se um livro de 0 a 3 estrelas obviamente é mau, 4 a 6 mediano, 4 a 6 estrelas não, 4 a 6 pontos. Então, personagens deste livro, vou dar 7. Foram boas personagens, nada de extraordinário. Gostei muito da atmosfera dos 2 contos. Vou colocar ótimo. A escrita. Ela tem uma escrita bastante envolvente, mas é muito característica dela ter sempre detalhes meio fantasiosos, lá está, nas histórias dela. O realismo mágico é o que a caracteriza nesse aspecto. E eu vou colocar então ótimo, talvez. Não, vou pôr bom, vou pôr 7. O plot eu vou colocar ótimo, com alguns problemas, mas nada muito grave. E isto porquê? Eu gostei muito do primeiro conto, aquele que fala realmente sobre um casamento e sobre um espelho. Eu não vou falar sobre o que é, porque é um conto, é spoiler, independente daquilo que eu disser. Digamos que é assim mais macabro, pronto, mais dark. E esse eu gostei muito, considero talvez aqui no 9, mas o segundo conto foi bastante mais fraco e eu o colocaria ou então aqui no 7 ou mesmo no 6. Para não lhe baixar demasiado também aqui a classificação, eu vou pôr aqui então no 8, nesse sentido. A minha apreciação então vou colocar no 7 talvez. Vou colocar no 7, é bom. E então isto faz aqui então o arredondar da pontuação e diz-me por miúdos o que é que isso significa em termos de estrelas. E então já sei que quando for ao Rodrigues agora colocar que já li o livro, vou-lhe dar uma classificação de 4 estrelas. Isso é o mais comum que eu dou. Muito sinceramente eu dou muito facilmente classificação de 4 estrelas. 5 já não tanto. E menos que isso é porque o livro tem que me agoniar bastante. Mas pronto, basicamente é isso. Eu acabo de preencher, volto aqui e venho então voltar aqui à página inicial, que já tem então aqui atualizado com a leitura de mais um livro em julho. E então te dá aqui o total de 13 livros. Livros 3.559 páginas e já só me faltam 11 livros para cumprir o desafio. E se viermos então aqui a mais detalhes, também já está aqui tudo atualizadinho. E então em julho já podemos ver aqui mais refletido então também as alterações. Pronto, basicamente é isso que eu vos queria mostrar. Digam-me nos comentários o que é que acharam, se acham que está bom, se acham que havia aqui alguma coisa que está a melhorar. Eu também já disse à Rita das Palavras Armadas que
se ela precisasse de ajuda, eu ajudava, portanto, eu mesmo estendo para vocês. Dentro das minhas capacidades, se eu puder oferecer ajuda para fazerem uma coisa semelhante, eu não me importo. Eu gosto bastante de trabalhar com o Excel e gosto bastante de fazer este tipo de coisas. Também, se quiserem que eu disponibilize, eu também posso disponibilizar, porque isto é muito fácil de mexer. Ou posso fazer alguma alteração mais à vossa medida. Também não, o trabalho que isso implica não me afeta muito, porque eu realmente gosto de mexer com Excel. Pronto, basicamente venho aqui hoje só para vos mostrar isto. Espero que tenham gostado e digam alguma coisa nos comentários para eu ficar a saber o que é que acharam sobre o assunto. Adeus e até ao próximo vídeo.